Dá-me a impressão que ele não teve uma morte feliz, agradável e pacífica. Eles tinham punições muito severas, como a fogueira, a mutilação do corpo e a decapitação. Este tipo de mumificação, esta qualidade, não era dada a qualquer pessoa. Por terem 3.000 anos de idade não significa que não possamos aplicar técnicas forenses modernas e obter boas respostas. Se não tivesse já falecido, isto tê-lo-ia morto certamente. Uma força e violência incríveis. Investigando múmias, o cadáver perdido. Múmias, restos mortais preservados que são uma janela única para o passado. Povos como os antigos egípcios estavam convencidos de que necessitariam dos seus corpos na vida do além e fizeram esforços extraordinários para desenvolver técnicas de embalsamamento avançadas, de modo a prevenir a decomposição natural que ocorre após a morte. Milhares de anos depois, a ciência permite-nos descodificar os segredos destes corpos preservados para revelar detalhes impressionantes sobre o mundo em que estes indivíduos viveram, sobre os factos importantes das suas vidas e, para muitos, sobre a forma como conheceram as suas mortes. A mais de 3.200 km do Egito, no Museu do Norte de Inglaterra, encontra-se uma cabeça mumificada. Ninguém sabe como é que se separou do seu corpo. E apenas com um fragmento deste indivíduo para analisar, a equipa de investigação de múmias depara-se com um grande desafio. Não sabemos quem foi, que idade tinha quando morreu. Desconhecemos o paradeiro do corpo e o porquê da cabeça estar como está. Temos muitas perguntas sem resposta. Mas sabemos que vem do Egito, presumo. Sim, é verdade, mas não mais do que isso. Muito bem, então podemos dizer que se parece com um adulto egípcio. Foi obviamente mumificado e querem que nós façamos o que pudermos para tentar obter algumas respostas. Exatamente. Devo dizer que estamos habituados a lidar com corpos inteiros. Com certeza. E não apenas com certas partes. Por isso vamos ter menos base para trabalhar, mas estou certa de que conseguiremos obter algumas respostas. De certa forma, trazê-lo à vida e colocá-lo dentro de um determinado contexto. A líder da equipa, a doutora Joanne Fletcher, é uma egiptóloga de renome que tem examinado múmias por todo o mundo, mas este poderá ser o seu caso mais difícil de todos. Antes de mais, eu gosto de fazer uma análise visual detalhada, um bom cara a cara, digamos assim. A qualidade da mumificação é soberba. A qualidade da preservação dos tecidos moles. Basta olhar para o perfil dele. Aquele nariz é primoroso. Isto é muito raro. Normalmente o nariz fica achatado junto à cara devido aos tecidos de linho apertados com que os envolvem. É um aspecto que se destaca, porque tem uma expressão contida. É como se estivesse a olhar para nós. Este homem pode ter morrido de inúmeras maneiras diferentes, e sem um corpo para investigar, todas as teorias da equipa terão de ser baseadas apenas na cabeça. Gradualmente, a equipa de investigação de múmias irá tentar descobrir os pormenores sobre quem foi este homem, onde viveu e, se possível, como morreu. Cada membro desta equipa consagrada tem o seu próprio conjunto de conhecimentos profissionais. Duncan Lees trabalha com a Polícia Metropolitana de Londres e o MI5 irá aplicar as suas técnicas forenses especiais no estudo deste antigo egípcio. Trabalhamos como equipa, onde combinamos experiências e aptidões diferentes. O Dr. Stephen Buckley é um pioneiro na análise química da mumificação.
é uma das poucas pessoas em todo o mundo capaz de identificar algumas das pistas químicas vitais escondidas nesta cabeça. Os embalsamadores sabiam o que faziam. E os conhecimentos da especialista egiptóloga Jill Scott em restos mortais humanos serão vitais para tentar desvendar a verdadeira história por detrás da morte desta múmia. Em ciência forense, precisamos de provas físicas concretas. A equipa está prestes a reunir-se no seu quartel-general na cidade histórica de York. O que eles querem saber é quem é esta pessoa, como morreu e se existe alguma evidência de crime. As fotografias mostram claramente apenas uma cabeça. E a não ser que faltem fotografias, é só o que temos. É isso? O que vês é aquilo que temos. É só isto, uma cabeça. E estamos habituados a ter corpos completos noutras investigações de múmias. Mas é só isto, uma cabeça mumificada. Por isso vamos ter de trabalhar com afinco neste caso para obter respostas. Eu vou tratar este caso como tratamos os casos modernos, mesmo os casos de homicídio modernos. Só porque esta pessoa tem milhares de anos não quer dizer que as provas não existam e revelem como morreu. As fotografias levam a equipa a colocar muitas questões. Estes horríveis ferimentos no pescoço, algo se terá passado. Terá sido um machado, algum tipo de lâmina ou um garrote? Como é que esta cabeça foi separada do corpo? Estará isso relacionado com os ferimentos que existem acima da órbita ocular direita? E será que este indivíduo foi decapitado? Será que o traumatismo foi devido a um esfaqueamento ou uma agressão com objetos grosseiros, esse tipo de coisas? A primeira coisa que eu vou ter de fazer é investigar os arquivos e ver se consigo descobrir alguma coisa sobre esta pessoa. Será interessante saber quando é que chegou ao país e ver se coincide com aquilo que a ciência nos irá revelar sobre ela, o seu estatuto e como viveu. Exatamente. Se conseguirmos descobrir onde e quando é que viveu no Egito, porque a cronologia tem uma grande relevância, não é assim? É verdade, e penso que nesse aspecto a mumificação poderá ser útil. Os materiais utilizados mudam com o tempo. Por isso, se os conseguirmos identificar obtendo uma assinatura química deles, podemos ficar com uma ideia sobre a sua identidade e também sobre o seu estatuto. Só agora é que temos a tecnologia, que evoluiu imenso, e podemos começar a responder às perguntas. Há 2 anos não estaríamos numa posição de o fazer, mas agora temos uma boa hipótese de o conseguir, aplicando a tecnologia numa cabeça com vários milhares de anos e responder a questões relacionadas com a morte deste pobre homem. A minha principal preocupação neste caso é o facto de ser apenas uma cabeça. Por isso vamos precisar de ser cuidadosos em relação a tudo aquilo que conseguirmos descobrir. A maior parte das provas que poderiam ajudar a determinar como viveu este homem e talvez explicar a sua morte desapareceram juntamente com o seu corpo. Será por isso uma tarefa difícil de desvendar este antigo mistério. Os membros da equipa de investigação de múmias combinam as mais avançadas técnicas forenses para tentar determinar exatamente como morreu este antigo egípcio. Mas mesmo com toda a sua tecnologia, ainda estão um pouco atrapalhados pelo facto de faltar o corpo do pescoço para baixo. Steven está a recolher amostras de pele da cabeça para o teste GCMS. É a primeira vez que a cabeça é submetida a análises químicas desde que foi descoberta. Isto irá permitir a Steven identificar os compostos químicos usados para embalsamar a cabeça. E os compostos poderão responder a algumas perguntas sobre a forma como este homem foi mumificado. Pode revelar vestígios de muitas coisas. Por isso temos de ter muito cuidado com a amostragem para não obtermos vestígios de contaminação moderna, por exemplo. A sua amostragem também terá de ser efetuada com muita precisão, sob o risco de danificar a inestimável múmia. A mumificação irá fornecer bastantes pistas sobre quem ele foi. A qualidade é excelente e os materiais que descobrimos poderão certamente ajudar-nos a colocá-lo no seu devido lugar na história.
O equipamento é tão sensível que conseguiria detectar 2 gotas de sangue numa piscina olímpica. A análise do cabelo poderá adicionar mais informação à construção do perfil da múmia. Pode mostrar-nos a qualidade da sua dieta, um forte indicador do seu estatuto social. O que vou fazer quando voltar ao laboratório é extrair os materiais orgânicos, os resíduos orgânicos das amostras, obter uma assinatura química e, a partir desses diferentes compostos químicos, determinar os materiais utilizados, algo muito importante e que nos ajudará a fazer um retrato da sua vida. Entretanto, o arqueólogo forense Duncan Lees utiliza um scanner a laser tridimensional para construir um modelo virtual da múmia. O exame irá criar uma versão digital exata da cabeça, essencial para o trabalho da equipa. Usamos um aparelho de laser para criar um modelo dimensional preciso e podemos mais tarde analisar sem precisarmos de tocar na cabeça verdadeira. Se vamos procurar danos, lesões, fraturas ou qualquer outro ferimento, e talvez relacioná-los com as armas ou objetos ou qualquer outra hipótese para a causa da morte, então será muito melhor fazê-lo num ambiente virtual. O scanner usa o mesmo princípio de eco que um radar, mas através de um laser. Os feixes de laser perscrutam a superfície do objeto, criando 20.000 pontos medidos com precisão por segundo. Esta informação incrivelmente detalhada é enviada para o computador, que gera um modelo virtual e tridimensionalmente preciso. Tem uma precisão fenomenal. A margem de erro é de apenas 20 microns, 20 milionésimos de 1 metro, inferior à espessura de um cabelo humano. Dá-me a impressão que ele não teve uma morte feliz, agradável e pacífica. E precisamos de lhe prestar um serviço e fazer-lhe justiça, por assim dizer, tentando, com as nossas capacidades, descobrir como morreu e registá-lo. Penso que há muito que ele espera por isso. Antes da equipa descobrir como é que o homem morreu, vão ter de tentar dar-lhe, antes de tudo, uma vida, determinando a sua identidade, assim como o local e o período em que viveu. A cabeça foi oferecida ao Museu de Newcastle no final do século XIX. Uma das suas pistas que o museu foi capaz de fornecer à equipa foi a sugestão de que a cabeça mumificada provém do período do Antigo Império. Isto foi por volta do 3º milénio a.C., há mais de 4.000 anos, quando o Egito alcançou o seu primeiro grande apogeu civilizacional. Esta foi a época das magníficas pirâmides de Gizé. Neste período da história egípcia, a mumificação era um processo relativamente recente e utilizava, em grande parte, sais de natrão, uma mistura simples que continha carbonato e bicarbonato de sódio. Quando um corpo era enchido com sais de natrão, a pele perdia toda a sua umidade, uma parte vital do processo de mumificação. Uma vez que pouco mais faziam ao corpo, as múmias do Antigo Império são facilmente identificáveis, pois, normalmente, estão mal preservadas. Mas neste caso, sem corpo para analisar, Joanne e Jill viram-se para o tradicional trabalho de pesquisa. Continuam a precisar de descobrir onde e quando é que ele viveu. Tenho vindo a inspecionar os arquivos e consegui descobrir um pouco de informação acerca deste homem. Sabemos, por exemplo, que foi oferecido em 1877 e foi descoberto no Egito, em Saqqara. Isso coloca-o geograficamente no norte do Egito, em Mênfis. Isso é fantástico, porque agora temos uma ideia da sua proveniência. A
A ligação à necrópole de Saqqara é um desenvolvimento significativo, uma vez que se tratava do cemitério da capital, Mênfis. Era o local onde a elite e os governantes eram sepultados. Existe claramente um nível altíssimo de mumificação. Não é algo corriqueiro, está realmente bem feito. Penso que há boas hipóteses de ele ter feito parte da corte real durante a sua vida profissional, porque este nível de mumificação, este padrão, não é dado a qualquer um. Isto é mesmo o crème de la crème, ou seja, o que há de melhor. Para ter sobrevivido milhares de anos com tal detalhe, com as pálpebras, as orelhas e o cabelo intactos, sugere que este homem foi mumificado com um nível elevadíssimo, muito superior a qualquer outra mumificação do Antigo Império. Penso que se olharmos para as técnicas de mumificação, concluímos que se trata, no mínimo, de algo com menos 1000 anos do que isso. Exato. Acho que as técnicas de mumificação, neste momento, apontam para uma data entre 1200 e 1000 anos antes de Cristo. Esta data revista para a origem da cabeça poderá ser o primeiro passo para a resolução do caso. A qualidade da mumificação sugere que a múmia data do período final do Novo Império, perto do ano 1000 a.C. O Novo Império foi a época de alguns dos mais famosos faraós egípcios, como Tutankhamon e Ramsés II. A correção da data de origem da cabeça em mais de 1000 anos tem grandes implicações. Os resultados do teste de GCMS poderá fornecer a prova definitiva. A espectrometria de massa gasocromatográfica é o padrão de ouro da análise química, crucial em investigações criminais. O aparelho funciona baseado no princípio de que qualquer químico se transforma em gás a uma determinada temperatura. Ao aquecer gradualmente as amostras microscópicas retiradas da cabeça, os testes deverão revelar as centenas de compostos ao analisar o ponto em que eles se transformam em gás, o que, por sua vez, fornecerá uma assinatura química das substâncias utilizadas no seu embalsamamento. O material que temos na pele é um óleo vegetal, o óleo de rícino. É um dos principais ingredientes. Resina de conífera, uma resina aquecida a altas temperaturas. Por que a altas temperaturas? Penso que o resto da química irá dar-nos mais pistas, mas neste caso penso que terá sido utilizado para escurecer e enegrecer a pele. Porque também temos aqui uma espécie antiga de betume, mas em pequena percentagem. Mas o facto de estar presente já nos diz qualquer coisa. As quantidades diminutas de componentes químicos de betume que Stephen identificou são uma descoberta importante. O preto era a cor tradicional do Egito e que também representava a vida. Por isso, o enegrecimento das múmias durante o embalsamamento poderá ter sido uma forma de exibir a sua identidade nacional. Este novo facto poderá voltar a datar a múmia para um período ainda mais avançado do que Joanne suspeitava. O uso de betume exclui o Novo Império como possível origem. Isto só começou a ser utilizado por volta do ano 700, 600 a.C. Este resultado é uma prova concreta de que a equipa estava à espera. A ciência moderna ajudou a datar a múmia, colocando-a no período da época baixa entre 700 e 400 a.C. É cerca de 2000 anos mais recente do que os registros do museu sugeriam. A equipa determinou que este homem viveu quase de certeza na antiga cidade egípcia de Mênfis, na época baixa. Este foi o último suspiro da cultura egípcia, os derradeiros séculos da gloriosa era dos faraós. O Egito estava a tentar estabelecer a sua identidade cultural com a invasão de todos estes povos estrangeiros ao seu país. Sim, e numa altura em que os egípcios sentiam que tinham de reafirmar a sua própria identidade nacional. Sim. E faziam-no de várias formas, incluindo através da mumificação. Mas as análises científicas de Stephen produzem ainda mais resultados. Na amostra de cabelo, que podemos comparar com a da pele,
Vemos uma assinatura química muito semelhante, um padrão muito semelhante com o óleo de rícino, a resina de conífera, o bálsamo e o betume. Mas também temos cera de abelha. É óbvio que não terá sido barato. Então estas misturas não estariam disponíveis para qualquer pessoa? Não estariam. O exame de GCMS criou um perfil muito mais claro do nosso homem mistério. Revelou-nos onde viveu e quando. E, surpreendentemente, também identificou resíduos de resina exótica e cera de abelha no seu cabelo. Ambas as substâncias eram utilizadas na produção de perucas, um famoso símbolo de estatuto para membros da alta sociedade egípcia. Há mais de 10 anos que Filippo Salamone investiga os rituais e métodos de produção de cabelo e perucas do Antigo Egito. Utilizando técnicas com milhares de anos, Filippo reconstruiu cuidadosamente o tipo de peruca que um homem egípcio de elevado estatuto como esta múmia terá usado. Phil, está fantástico. Obrigado. Uma das coisas que aprendi muito rapidamente ao fazer esta peruca foi o quão habilidosos eram. Provavelmente muito mais do que são hoje, porque era obviamente tudo feito à mão. Exato. E sem os utensílios modernos. Filippo necessitou de 4 meses para criar esta complexa peruca e utilizou uma das substâncias descobertas por Steven no cabelo da múmia. Os antigos egípcios aplicavam cada peça individualmente. Certo. Utilizando cera de abelha, esfregando-a no cabelo. A julgar pela quantidade de tempo, esforço e energia que levou a criar esta peruca, penso que ele terá sido alguém muito rico. A peruca era um sinal de estatuto, porque ao usá-la não só pareceria diferente da grande maioria das pessoas da sociedade daquele tempo, como também enviava um sinal de que tinha riqueza suficiente para comprar este tipo de acessório. E isso levanta uma questão. Será que ele foi uma pessoa tão destacada na sociedade que ele próprio se tornou num alvo? Ou seja, será que foi vítima de um ato de violência ocasional ou talvez mesmo de um assalto? Sim, é isso mesmo. Surgem-nos todas estas ideias na cabeça. Não dá para evitar quando olhamos para esta peruca e o imaginamos a usá-la. A investigação ganha ímpeto. Começa a emergir uma imagem da vida, do estatuto e até da aparência do homem. Mas a equipa ainda não sabe como morreu. Jill Scott regressou aos arquivos egípcios em Newcastle. Ela procura indícios da prática de decapitação na época baixa do Antigo Egito. Estas são imagens feitas pelo barão Dominique Vivant-Denon, que acompanhou Napoleão durante a sua conquista do Egito. Ele andou por lá e desenhou cenas que encontrou nos túmulos e nos monumentos. E temos aqui algumas imagens fantásticas de um homem que segura uma faca com uma pessoa decapitada. A sua cabeça está no chão e ele está amarrado a um poste. E é provável que isto tenha acontecido à nossa múmia. Se olharmos para os ferimentos, o que torna tudo isto muito interessante. Estas imagens foram obtidas em túmulos, em monumentos. Por isso sabemos que existem e mostram pessoas a serem decapitadas enquanto vivas, como uma espécie de punição ou ritual. Temos aqui todas estas provas que demonstram que era uma prática dos tempos antigos, o que é realmente importante. Portanto, as pessoas eram realmente decapitadas naquele tempo. Mas será que foi assim que este homem perdeu a sua vida? Joanne decidiu consultar um radiologista para investigar a decapitação como causa de morte. O Dr. Ian MacLeod é especialista na análise de múmias egípcias.
Creio que se tivesse existido uma decapitação, eu esperaria ver um corte mais limpo, em que um machado, uma espada ou algo do género pudesse cortar através da carne. Mas o que temos aqui é um ferimento, eu diria, mais irregular. Não é um corte limpo, pois não? De todo, é como se tivesse sido partido. O que explicaria estas zonas mais irregulares. Exatamente. Isto é músculo? É em parte músculo e pele exterior, correto. E poderemos ver ali uma parte saliente do osso, a parte interior. Parece realmente que foi partido no decorrer da história. Então, quer dizer que podemos pôr de lado a hipótese de decapitação como causa de morte. Penso que é altamente improvável este indivíduo ter sido decapitado. Também me intriga bastante este grande traumatismo sobre o olho direito. À primeira vista parece ser posterior à morte, por causa dos tecidos moles e tudo o resto. Mas existem claramente danos no osso. Sabemos que uma das formas que os antigos egípcios, principalmente os faraós, gostavam de executar os seus inimigos era utilizando força bruta, atingindo-os com um maço de pedra no crânio. Algo que acontecia muitas vezes nesta zona, na região das sobrancelhas. É difícil dizer apenas olhando para ele, porque podem tratar-se de danos posteriores. Penso que aquilo que precisamos realmente de fazer é analisá-lo ao raio-x. É esse o próximo passo? Penso ser o mais indicado a fazer. Esta múmia não foi decapitada. Essa hipótese foi posta de lado. Mas a análise do Dr. MacLeod fez surgir uma outra. A atenção vira-se agora para o buraco na cabeça da múmia. Poderá ser esta a prova de uma ferida fatal? O Museu Harrogate possui uma enorme coleção de artefactos egípcios. Joanne e Duncan vão procurar no armazém do edifício por uma potencial arma do crime. Estamos basicamente à procura de algo parecido com uma cabeça de maço. Uma cabeça de maço era exatamente o quê? Um utensílio, uma arma? Era o quê? São peças bastante brutais quando olhamos para elas e apesar de muitos egiptólogos olharem para elas e as considerarem peças cerimoniais ou rituais, devido ao seu tamanho relativamente pequeno, eu penso que poderiam ser utilizadas como arma, porque aquilo que se vê na sua arte são cenas em que o faraó golpeia o inimigo. O prisioneiro está amarrado e de joelhos em frente do faraó, que tem o seu braço levantado com uma coisa destas na mão, prestes a dar o golpe fatal, utilizando uma destas. São muito bem feitas, com um acabamento muito bonito. Sim. Estou surpreendido com as diferentes formas e tamanhos delas. Sem dúvida. Estas também são maravilhosas e são ainda mais brutais do que as globulares, porque têm uma extremidade muito afiada. Causaria uma ferida parecida com a de uma faca, não achas? Sim. Tem uma aresta muito afiada. Foi muito bem trabalhada. Gostava muito que pudesses examinar uma destas, porque são absolutamente incríveis. São de facto obras de arte. Mas pensar que poderão ter assassinado alguém? Sem dúvida. Era algo que gostaria de saber. Se as medirmos, as examinarmos e as compararmos com o próprio ferimento no crânio, talvez consigamos identificar a forma e as dimensões daquilo que procuramos. Precisamos levar algumas connosco e examiná-las. Se pudéssemos examinar todas, seria fantástico. Tal como a múmia, as cabeças de maços cerimoniais têm milhares de anos e são igualmente valiosas. O que podemos fazer é examiná-la por cima e por baixo, sem ter de mexer no objeto. Têm-se levantado dúvidas, tem-se dito que parecem demasiado pequenas para causar qualquer dano, que terão sido cerimoniais, e nós queremos responder a essa questão. Sim, e temos visto vários casos de homicídio onde objetos não muito mais pesados do que este, e certamente mais pequenos, infligiram danos horríveis nas pessoas. O exame fornecerá à equipa uma imagem digital exata das cabeças de maço. Duncan será então capaz de comparar os dados com as dimensões digitais do buraco na cabeça que ele obteve no início da investigação. Só porque tem 3.000 anos de idade não significa que não possamos aplicar técnicas forenses modernas e obter boas respostas. Temos adaptado técnicas que foram adotadas apenas nos últimos 2, 3 anos, de modo a obter respostas para coisas que aconteceram há milhares de anos.
Apesar de terem a mais moderna tecnologia ao seu dispor, a equipa de investigação de múmias não se encontra mais perto de desvendar o mistério que envolve a morte desta múmia. Duncan está a tentar recriar digitalmente a forma como este homem terá sido morto, e Joanne planeia reproduzir fisicamente o mesmo tipo de ferimento brutal. Ela quer ver exatamente o tipo de dano que um maço verdadeiramente pode infligir num crânio real. Ela pediu a ajuda de canteiros para reconstruírem um par de cabeças de maço do Antigo Egito. Eles trabalham o granito com discos de ponta de diamante para garantir um acabamento preciso. E Joanne encontra-se por perto para confirmar que as técnicas modernas garantem os altos padrões da perícia artesanal egípcia. Parece-lhe bem? Julgo que sim, penso que está a ficar muito bom. Quer que a chafradura fique um pouco mais abaixo? Sim, talvez 1 milímetro, 2 no máximo, só para ficar com uma curva suave em toda a volta. Os antigos egípcios não tiveram a vantagem das ferramentas elétricas para aperfeiçoar os seus maços. Terão utilizado uma pedra dura para moldar o granito e depois lixado a superfície para a polir. E o processo levaria semanas a completar, e não horas. E aqui temos... Precisa apenas de um polimento final, está um pouco áspero, dá para ver onde o diamante cortou. Sente-se logo a diferença depois de polido. Pois sente, e é muito rápido, não é? Era este toque que queria? Sim, é bastante tátil, muito semelhante aos antigos, o que na verdade foi o que acabou de criar. É só enfiar um cabo pelo buraco e golpear alguém. Sem dúvida. De volta à sala de reuniões, Duncan Lees está pronto para examinar a sua reconstrução virtual de um ataque com o maço. Estive a fazer uma digitalização com o laser às cabeças de maço. Temos, portanto, os dados da cabeça da múmia e agora com isto temos outro recurso digital que são as cabeças de maço. Estive a analisar se algumas delas poderiam ter sido a causa de morte se o maço foi utilizado para infligir o ferimento por cima do olho. Testei várias hipóteses e a seguir criei uma animação daquela que me pareceu mais adequada, que corresponde a um ataque frontal ou lateral, em vez de ter sido por trás. Quando as enviamos digitalmente num bastão, revelam ter a mesma dimensão que um martelo de orelhas. Com um bastão forte de madeira e um peso destes, podia-se, em certos casos, infligir ferimentos graves com um objeto afiado. Eu já vi os danos que os objetos como aquele podem fazer numa pessoa. É sem dúvida uma possível causa de morte. Com isto podia-se causar o tipo de ferimento que vemos por cima do olho. Certo. Há alguma em particular que tu achas que será mais efetiva ou que pelo menos se relacione com o ferimento que temos aqui? Aquelas que analisamos estão, de modo geral, divididas em duas categorias. Há aquelas com aresta, como aquela que vemos aqui, e aquelas mais arredondadas e sem saliências. Ambas com pesos idênticos, mas penso que neste caso se trata da mais arredondada pelo tamanho do impacto e o tipo de forma mais difuso. Joanne vai tentar comparar o traumatismo no crânio da múmia com a réplica da arma. Se o ferimento no crânio coincidir, a arma do crime poderá ter sido um maço. A cabeça dos porcos tem uma pele e estrutura muscular semelhantes à dos humanos e apesar de o osso ser mais espesso, a cabeça de um maço fará um dano idêntico em ambos os crânios. As cabeças dos porcos serão atingidas pelos dois tipos de maços. A seguir serão radiografadas para ver se o dano nos crânios coincide com as imagens da cabeça mumificada. São estes, essencialmente, os dois tipos de cabeças de maço que os antigos egípcios utilizavam. Como pode ver, são muito diferentes um do outro. Sim. Posso dar-lhe um? Com certeza. E se conseguisse acertar exatamente no sítio das cabeças que eu vou assinalar, de forma a reproduzir o tipo de dano que vimos na múmia? Seria ótimo. Sem problemas. Vamos lá então Força. tentar. Penso que o segundo foi o que causou maiores danos. Bom, tem uma pontaria e peras.
Então este foi infligido com este? Com esse? Sim. Interessante. E este que eu pensava que ia causar mais danos parece não ter feito quase nada, não é? Não. É curioso. Ao contrário das suas previsões, o maço em forma de disco revelou ser o utensílio mais letal. A partir de todo o trabalho que tens vindo a fazer, achas que um golpe vindo de uma arma destas poderia ter sido a causa de morte do nosso indivíduo? Devo dizer que sim, que pode ter sido, e que, para além disso, não vi nada até agora que afaste essa possibilidade. Talvez precisemos de fazer alguns exames de raio-x. Tu e o Joe poderão radiografá-la e compará-la com o tipo de ferimento existente no crânio. Ambas as experiências forenses foram sucessos. Parece que a múmia poderá ter sido morta com um golpe desferido por um maço. A equipa precisa agora de provas concretas para apoiar a teoria. A máquina de raio-x examina a lesão. Em particular, o traumatismo que se encontra abaixo da superfície do crânio e que não pode ser observado à vista desarmada. As imagens de raio-x permitirão à equipa fazer uma análise mais detalhada das lesões dos crânios de ambos os porcos e da múmia, para ver se os ferimentos são consistentes entre si. O professor Don Bradwell, um paleopatologista de renome, irá examinar o raio-x. Ele é especialista em determinar causas de morte e foi um dos principais investigadores para os tribunais de crimes de guerra na antiga Jugoslávia. Aqui temos os resultados dos raios-x a partir das experiências que fizemos nas cabeças dos porcos com os maços. Podemos ver esta aqui, feita com o maço arredondado. E do outro lado, os danos provocados com o maço em forma de disco com a sua cunha bem afiada. Ou seja, temos lesões muito diferentes nos crânios dos porcos e depois temos o crânio da múmia, que também revela este traumatismo. Gostava então de saber a sua opinião sobre as diferenças que vemos aqui em termos do tipo de lesões infligidas. Penso que, no que diz respeito aos porcos, o que sofreu o maior dano foi este da esquerda. Vejo um dano muito maior nesta área, na parte superior do focinho, um pouco abaixo da zona onde se encontra o cérebro, enquanto neste se vêem poucos danos. O professor Bradwell identificou danos consideráveis nas cabeças dos porcos. E é bom recordar que o dano existente no crânio humano é muito modesto e segue o contorno de parte do sistema respiratório frontal, os espaços com ar no interior do osso frontal. Se tivesse sido uma lesão grave, eu esperava encontrar danos extensíveis a outras partes do osso frontal. Os danos no crânio da múmia não são suficientemente extensos comparados com os traumatismos mais dramáticos que se registram nos crânios dos porcos. Depois de todos os testes, o ataque com o maço pode ser excluído como a causa de morte desta múmia. Mas o mistério permanece em relação à forma como aconteceram tais lesões. Não é um exemplo de decapitação. Não é uma vítima de um ataque com um maço. Não foi atingido mortalmente. Por isso precisamos de descobrir exatamente como é que estes ferimentos graves foram infligidos neste homem. Para ter a certeza que a equipa não descurou nada, Joanne e Jill voltam a analisar os factos que já tinham estabelecido acerca da múmia. Sabemos que é um homem, sabemos que era importante pela qualidade do embalsamamento, mas principalmente pelos resultados das análises químicas que revelaram o uso de peruca. Por isso sabemos que foi um verdadeiro dandy em vida, bastante vaidoso. Terá usado o tipo de perucas que se usavam naquele tempo, o que o tornava um membro destacado da sociedade, com
com elevado estatuto. Sim, quando estudámos a possibilidade deste indivíduo ter vindo de Saqqara, que era o local onde enterravam as pessoas ricas, iria tornar-se num alvo preferencial para ladrões de túmulos. Esta pessoa terá sido sepultada com todos os seus bens preciosos, colares, joalharia e coisas do género. Por isso, os ladrões iriam querer entrar no túmulo e arrancar todas estas coisas, porque tinham de entrar e sair o mais rápido possível. Temos aqui um registro antigo onde alguém diz que encontraram a múmia de um rei, vestida como um guerreiro, com um grande número de amuletos sagrados e ornamentos de ouro ao pescoço. Teria sido um assalto do tipo arrombar, pegar e fugir. Entrar, agarrar nas joias e não tinham muito tempo, não ficavam lá a olhar. Teriam de o fazer o mais rápido possível para evitar serem apanhados, porque o castigo era muito severo. Temos exemplos de empalações, espancamentos e por aí fora. Por isso, eles tinham de saber o que faziam para entrar nestes túmulos e sair o mais rapidamente possível. Isso explicaria a separação da cabeça e do corpo e este golpe na cabeça. Foram ambos causados após a morte e certamente nada tiveram a ver com a sua morte. Correto. Mas apesar de um assalto ao túmulo poder explicar estes danos, a equipa continua longe de determinar a causa de morte deste homem. Joanne espera que a análise detalhada dos resultados de raio-x por parte do radiologista Ian MacLeod possa oferecer algumas respostas. Temos aqui o topo do crânio, temos o olho e este contorno do nariz. Mas o que me deixa intrigado nesta imagem é o que aconteceu ao pescoço deste homem. Porque temos aqui a vértebra no cimo do pescoço e esta pequena peça aqui, a que damos o nome de apófise odontoide e que permite que a cabeça rode. Normalmente deve existir ali uma vértebra, mas neste caso não há. Está aqui. O que significa que foi empurrada para trás. Vou mostrar-lhe uma imagem normal. Esta é uma radiografia mais antiga, mas que mostra como deveria ser. Temos aqui o mesmo tipo de vértebra. Vê-se aqui a parte interior, com esta apófise odontoide, e ali está a vértebra onde deveria estar. E vê-se muito bem neste exemplo. Foi mesmo lá para trás. Que foi empurrada para trás. Será que isto aconteceu quando ele ainda estava vivo ou depois da sua morte? Isto é uma lesão que deve ter ocorrido antes da mumificação. Assim que o processo de mumificação teve início, a pele teria uma textura semelhante ao cabedal e tê-la iam partido caso aplicasse a força que foi necessária para fazer isto. O que é que a poderia ter deslocado desta forma? A cabeça deve ter sido levantada para cima e para trás, como se tivesse sido erguida para provocar isto. É algo realmente invulgar. Ou seja, uma manipulação violenta da cabeça e do pescoço, como se o crânio tivesse sido separado das vértebras. Só pode ter sido, para terem conseguido deslocar literal e fisicamente a primeira vértebra para aquele sítio. É perturbador. Este homem deve ter tido uma morte muito violenta. E o mais interessante é que, agora que sabemos isso, se voltarmos à fotografia original que você trouxe, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque eu reparei nesta estranha construção do pescoço. E dá para imaginar uma ligadura ou algo parecido em volta desta zona do pescoço. Uma espécie de cordão ou corda. Algo desse género, que foi obviamente puxado com muita força. Torceu o pescoço e, presumivelmente, porque se encontra no sítio adequado, provocou aquela lesão. Então está a querer dizer que é possível que tenham colocado uma espécie de corda ou ligadura em volta da garganta, apertando-a para estrangular este indivíduo e provocando esta lesão horrível. Faria todo o sentido perante aquilo que vemos aqui. Com alguma força. Uma força tremenda. Trata-se de um ferimento terrível. Que maneira tenebrosa de morrer. Horrível. Absolutamente horrível. Este foi um dos casos mais difíceis que a equipa de investigação de múmias teve até hoje. Este tipo de mumificação, esta qualidade não era dada a qualquer pessoa. Mas temos também cera de abelha. Será que ele foi uma pessoa tão destacada na sociedade que ele próprio se tornou num alvo? Podemos imaginar uma espécie de ligadura que foi puxada com imensa força. Mas com poucas pistas e sem um corpo para se passear,
A equipa conseguiu saber a época em que este homem viveu, de onde veio, o seu estatuto social e descobriu que teve uma morte horrível por estrangulamento. O estrangulamento não era um método de execução comum no Egito e teria sido muito improvável em batalha. Por isso, a equipa de investigação de múmias pode concluir que o homem mistério foi quase certamente vítima de um brutal homicídio. Para mim, este caso teve um lado muito emocional e quase de respeito pela rapidez com que ele se tornou, não num objeto para ser medido e analisado, mas numa pessoa sobre a qual nós queríamos saber mais. Penso que a ciência teve um papel preponderante ao colocar este indivíduo num determinado contexto. Mesmo que tivéssemos o corpo completo, não teríamos conseguido mais resultados. Não teríamos revelado mais sobre a sua identidade, o seu local de origem ou a sua causa de morte. Será que foi o tipo de ataque fortuito em que alguém o assaltou para roubar a riqueza que ele deve ter tido em vida? Versão portuguesa via satélite.